Vereadores de Cajuru flagraram alimentos vencidos na Secretaria de Assistência Social. Os produtos seriam distribuídos em cestas básicas. Segundo a denúncia, 2 deles foram encontrados fora do prazo de validade numa entidade que recebe do município. Os vereadores fotografaram na Assistência Social de Cajuru caixas de fermento com vencimento em 20 de setembro de 2021, farinha de rosca com data de 10 de junho do ano passado, de trigo em 2 de dezembro e feijão dia 4 do mesmo mês. Olha o tanto de feijão aqui, gente, ó. Olha que vergonha. O povo passando fome e nós aqui na assistência social com feijão vencido, macarrão vencido, farinha de trigo vencido. É uma vergonha, é uma vergonha. O flagrante dos alimentos foi feito pela presidente da Câmara junto com outros legisladores que estão correndo atrás para apurar os fatos. A comida venceu. O prefeito deu uma entrevista, eu recebi em setembro, mas tem vencimento ali de setembro. Então, quem é que recebe esse alimento? Por que não faz a inspeção? Por que nós não vou violar a cesta? Não é violar é se eu abrir uma embalagem de bolacha e jogar lá dentro da cesta de volta. Agora, inspecionar, isso é função deles. Ele tem que ter uma equipe para isso. Alguns alimentos vencidos foram encontrados aqui na Casa Abrigo, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Os vereadores acharam um pacote de feijão e fermento com data fora do prazo. Os produtos que estavam na assistência social também são usados em cestas básicas para doação à população carente. E como vocês encontraram esses alimentos na Casa Abrigo? A gente chegou na Casa Abrigo, eles abriram o portão para a gente já foi direto no armário, entendeu? Aí a gente chegou lá e constatou que tinha um pacote de feijão vencido e a caixa de fermento também vencido. E estavam abertos e eles estavam utilizando esses alimentos. Aí a gente fez as perguntas para eles falaram que passavam uma lista lá para assistência e a assistência mandava alimentação para eles. Agora, se eles conferiam essa alimentação quando chegavam aqui, aí que fica o ponto de interrogação. Mas para a gente foi uma indignação muito grande. Como é saúde pública, então isso tem que ser levado muito a sério, porque isso não é brincadeira. Eu não sei se é um caso de fartura que está sobrando, por isso que está perdendo, ou se é um caso de miséria, aonde a pessoa está usando por um lado, que não está doando os alimentos, por isso que está perdendo. Isso precisa ser apurado. E, por último, o Ministério Público, que também vai ser envolvido se nós não conseguirmos pelos outros caminhos e pelos outros meios que nós temos. A secretária de Assistência Social esclareceu que já tinha separado os alimentos vencidos das cestas básicas que seriam distribuídas à população e que, na sequência, faria a troca com os fornecedores. Esses produtos chegaram já vencidos ou não? Não, eles não chegaram vencidos, eles venceram dentro da cesta básica. E são produtos pequenos, então eles ficaram coletados junto na cesta. Quando foram detectados, eram apenas 22 cestas que faltavam para que pudéssemos entregar para a população. Eu apartei todos esses produtos e deixei apenas o que estava bom dentro das cestas básicas. A população chegou a receber esses alimentos vencidos? Não receberam. A Casa Abrigo recebeu esses alimentos da assistência social? A Casa Abrigo, nós fazemos uma compra à parte para eles. E se houve alguma dificuldade lá dentro, foi de dentro do próprio local. Porque assim, nós temos alguns produtos deles guardados conosco, certo? Então é a mesma situação, provavelmente ficou armazenado por um tempo maior e venceu. Infelizmente foi isso que aconteceu. Por que ele não entregou à população? Por que a funcionária não checou? Isso sim, ele tem que fazer. E também não é virtude, não. É obrigação dele e de todos os secretários e todos os funcionários. Gislene Lopes, de Cajuru, para o Jornal da Clube. Agora, ao vivo, o Samuel Santos é quem tem outras informações para a gente. Samuel? André, chama atenção que a secretária de Assistência Social lá de Cajuru disse que já havia separado esses alimentos vencidos para trocar com o fornecedor. Só que a denúncia chegou antes. Para falar sobre esse assunto, converso com o advogado Jean Alves.
Jean, esse argumento da Prefeitura é aceitável? Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, André, os telespectadores do Jornal da Clube, em especial a população de Cajuru. Olha, Samuel, na leitura da realidade nos parece uma defesa qualificada. Pode até ser que seja verdade. Importante ressaltar e enaltecer o trabalho do Poder Legislativo de Cajuru, em especial dos vereadores, que, para além de participarem de sessões ordinárias, foram fiscalizar os atos do Executivo no local. E é isso que se espera daqueles que foram eleitos. Pois bem, nós esperamos que o Poder Executivo de Cajuru tenha eficiência nos atos. E a segurança alimentar é, sem dúvida, responsabilidade do poder público local. Pois é, falamos de responsabilidade. Então, se esses alimentos vencidos chegam à população através de cestas básicas e causa algum problema à saúde da pessoa, isso se torna um caso sério para o prefeito? Sem dúvida, nós temos uma regulamentação que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, através da Lei 11.346. Ou seja, o Executivo, ao implementar uma política de distribuição, tem que garantir também a segurança dos alimentos que chegará à mesa do cidadão de Cajuru. Então, é preciso cobrar a responsável, a secretária de Assistência Social da cidade de Cajuru, em especial quem é o nutricionista que é responsável pela verificação e pela distribuição, a fim de que haja um controle interno para que alimentos irregulares e que não estejam prontos para a distribuição não cheguem a causar uma intoxicação alimentar ou até mesmo a morte. Neste caso, mostramos a atuação da Câmara, mas isso também é um caso para o Ministério Público? Penso que o Ministério Público deve guardar essa informação e acompanhar. Cabe ao próprio chefe do Poder Executivo, ou seja, ao prefeito local, realizar um compliance. O que é isso? Um controle interno desses atos. Então, diante desta denúncia e da verificação pontual deste problema, é preciso instaurar uma sindicância a fim de apurar quais são os erros e não responsabilizar, mas agir de natureza preventiva a fim de que isso não ocorra. Ou seja, identificar qual é o problema e traçar alternativas para essa solução a fim de que isso nunca mais ocorra na cidade de Cajuru. Agora, como é que deve ser a logística das prefeituras com os alimentos comprados para doação? O que foi feito errado lá? Olha, isso geralmente os municípios têm um responsável técnico, até mesmo por imposição legal. Então é preciso que o nutricionista responsável pela cidade de Cajuru olhe bem para essa dinâmica, né, e veja como qual parte desse controle deu errado, a fim de corrigir o problema e que isso não mais ocorra. Recentemente nós tivemos, Samuel, um estudo da Universidade de São Paulo, onde apontou altas tendências aí na intoxicação alimentar, ou seja, esse é um problema sério em que, especialmente no parte técnica, o nutricionista tem que se atentar para que não haja aí a contaminação da população de Cajuru. O que preocupa mais é que essa não é a primeira vez que a gente vê um caso como esse de alimentos vencidos em prefeituras da macro-região. Falta um pouco de respeito com a questão? Sem dúvida, nós precisamos pensar na essência. Quando a gente fala em distribuição de alimentação, não é propriamente distribuir, mas também garantir a segurança desses alimentos. E isso é de responsabilidade do nutricionista, que responde à secretária da pasta, no caso a senhora Kátia, que é a secretária de Assistência Social em Cajuru, e por fim ao prefeito. Por isso, uma sindicância interna, a fim aí de implementar um compliance, ou seja, um controle especial na qualidade dos alimentos de Cajuru, penso que resolverá o problema, sem prejuízo da fiscalização do Poder Legislativo. Ou seja, é importante que os vereadores continuem exercendo o papel para que foram eleitos, a fim de fiscalizar e que isso nunca mais ocorra no município. Ok, doutor Jean Alves, muito obrigado pela sua participação. André, daqui a pouco eu volto com as últimas informações. É com você. Combinado, Samuel, até o nosso giro final, que é já já.